vamos prosseguir. Quando eu disse que eu não havia conseguido tratar de muito do que eu gostaria de ter tratado, não era brincadeira. Então, eu vou tentar aumentar bastante o ritmo por alguns minutos, e se vocês ficarem um pouco atordoados, não se preocupem, porque é só para vocês terem uma ideia de que a coisa é mais ampla, mais sofisticada. Então, até a própria sensação de atordoamento pode ser o efeito que a gente está esperando causar. Mas depois a gente vai diminuir um pouco o ritmo para tratar de umas coisas que merecem ser ouvidas com mais atenção e com mais calma. Bom, a gente mostrou, então, o problema da BNCC, algo do problema da BNCC, no que se refere ao ensino religioso. Nós mostramos como as autoridades, os responsáveis de direito, quer pelo cumprimento da lei, quer pelo ensino, pela oferta e pela disponibilização do ensino para a juventude, não estão cumprindo com os seus deveres, ou seja, eles não são confiáveis. Nós vimos isso. Agora, o que a gente tratou é apenas de um exemplo local. Quer dizer, as coisas não começam aqui. Por trás da própria BNCC, não existe apenas o tal do Demerval Saviani, aquele marxista teórico brasileiro. Existe mais gente. Existe toda a corrente do pensamento marxista. O marxismo, ele era uma ideologia que pregava a revolução pelo proletariado, pela classe trabalhadora. Isso é o Karl Marx. Inclusive, o Karl Marx achava absurda a ideia de que você pudesse fazer a revolução pelo sistema de ensino, pelos professores. Num livro publicado póstumamente, mas que se pretende uma interpretação da filosofia do Marx, pelo colega dele, o Friedrich Engels, que é o fim da Ludwig Feuerbach e o fim da ideologia clássica alemã, no apêndice desse livro, publicado junto, tem as 11 teses do Marx sobre o Feuerbach. E numa delas, Feuerbach foi um filósofo aí alemão, e numa delas, o Marx diz que aqueles que pretendem fazer... Basicamente é isso. A maneira dele descrever, eu achei muito confusa, então dá margem para interpretações um pouco diversas, mas a maneira como foi interpretado uma dessas teses é no sentido que eu direi. Marx diz: as pessoas que querem fazer revolução pela escola esquecem que os professores, eles foram educados em outra escola, aonde eles aprenderam a ideologia da classe dominante. Porque o Karl Marx achava que você pensa de acordo com a classe social que você está. E se você pertence à classe dos exploradores, dos empresários, ou você pertence à classe dos intelectuais, que são os sustentáculos dos exploradores, na visão marxista, você é cego, ou você é um falsificador da realidade. Ou seja, você não quer que o proletariado perceba quão explorado ele está sendo, para que ele não se revolte. Mas, de algum modo, o proletário vê isso, ele consegue, de algum modo, furar algo dessa ideologia que é a cultura. Então, o único que tem, ou pelo menos que tem possibilidade de ter uma visão objetiva da realidade, segundo Marx, é o proletário, os trabalhadores, porque eles são os explorados, eles não têm interesse em falsificar a realidade para manter a sua posição de domínio. Bom, e onde que entram os professores nisso? Os professores são lacaios, são servos lá dos empresários. Eles sustentam a ideologia. Então, não dá para fazer revolução nas escolas, porque o professor, ele foi formado também na escola, então ele também recebeu a ideologia da classe dominante. Então, revolução não é na escola, revolução é com os trabalhadores. Isso Marx. Mas o Marx, ele é o mestre das previsões erradas. Por exemplo, a revolta mundial do proletariado nunca aconteceu. O socialismo, que deveria seguir-se a um Estado industrialmente desenvolvido, também nunca seguiu-se. Ou seja, o que sempre acontece é que
num país feudal, como era a Rússia do século XIX, do começo do século XX, que tinha um começo de indústria, e na China, que aí era feudal mesmo, lá é que aconteceram as primeiras revoluções socialistas, comunistas. Segundo Marx, o socialismo ele só poderia acontecer e aconteceria inevitavelmente pela condição dos trabalhadores nos países já industrializados. Não foi assim. Bom, então, mas não é só isso, que os teóricos do marxismo posteriores a Marx, eles também se dão ao luxo de reformar a ideologia do seu mestre. Lá na China, o nosso Mao Tse-tung, que foi o revolucionário de lá, que criou a coisa, ele percebeu que essa história de que a revolução não é feita na escola, na China não era assim. A revolução ela tinha que ser feita na escola, porque na China as classes sociais eram criadas pela escola. Isso era evidente para o Mao Tse-tung. Quer dizer, não todas, mas a burocracia, a classe burocrática chinesa era criada na escola. Não era gente palaziana, filha de nobre. Não. Era gente que tinha que estudar por décadas os clássicos da literatura chinesa, dominar aquilo muito bem. E aí eles faziam provas provinciais, primeiro nas suas vilas, depois provinciais, depois faziam as provas lá na corte do imperador. E o processo seletivo levava anos e anos e anos. Mas aí, se a pessoa passava, ela se integrava no clube lá dos funcionários públicos do Império Chinês, e aí era a vida equivalente à de um nobre numa monarquia ocidental, em termos de benesses. Então, lá era evidente que o que fazia a classe social não era o nascimento na China. Ou seja, a China ela tinha esse elemento de mobilidade social, evidente lá. Então, o Mao Tse-tung percebeu, o que não era tão assim em outros países, mas na China havia esse elemento de mobilidade social. Então, Mao Tse-tung percebeu, não, aqui a classe dominante ela é feita na escola. O ensino não é apenas uma ferramenta para camuflar a opressão. Ele é um instrumento de criação da classe opressora. Ele cria a própria classe. E aí, então, depois que ele faz a revolução, ele começa a revolução cultural na China, né? E o Mao Tse-tung, vocês sabem que ele, como Stalin, como parecem os ditadores comunistas, eles parecem estar apostando uma corrida uns com os outros pelo primeiro lugar no inferno, porque a quantidade de crimes e que eles cometem, de assassinatos, de abusos, é um negócio assim. Você lê a biografia de um, você pensa assim, não pode haver sujeito pior do que ele. Aí você lê do outro, você fala, nossa, mas parece que parece irmão gêmeo. Mas enfim, estou divagando. Então, o Mao Tse-tung já começa a modificar a ideologia marxista, ou seja, não é mais o proletariado, você pode fazer revolução nas escolas. Daí, assim como antes de abrir os arquivos lá da União Soviética, antes do pessoal denunciar o Stalin, houve um tempo em que as pessoas não sabiam claramente o que estava acontecendo na China, que a Revolução Cultural Chinesa tinha matado 20, 30 milhões de pessoas de fome. Houve um tempo em que as pessoas não sabiam disso. E aí o Mao Tse-tung era muito badalado pelos comunistas no Ocidente, na França, por exemplo. E aí lá na França, um desses comunistas, deixa eu me lembrar o nome dele. Não. Isso, não, é o Althusser? Eu acho que é o Althusser. O Louis Althusser, porque tinha ele e o Pierre Bourdieu, foram os dois teóricos franceses que tentaram dar desenvolvimento a essa modificação da ideologia comunista chinesa, ou seja, sofisticar um pouco mais a teoria da revolução pelo sistema de ensino. E o Althusser ele escreveu um livro que fala sobre a reprodução, né? E nele ele diz que a escola ela é como o DNA da sociedade.
Ou seja, as pessoas elas são educadas para elas serem empresárias ou são educadas para elas serem proletárias. Há sistemas educacionais diferentes e as pessoas são educadas para isso. De modo que, se você fizer a Revolução Socialista, depois você voltará ao estado original porque você está educando pessoas para serem empresários e proletários. Então, não adianta você apenas fazer a revolução. Você precisa modificar o sistema de ensino para que as pessoas se libertem dessa estrutura de classes. Muito simples, certo? A ideia, ou seja, a escola reproduz as classes, então você tem que modificar o sistema de ensino para que ele pare de criar as classes econômicas, empresariado, proletariado, no sistema de exploração que existe segundo os socialistas. Certo? Essa era a ideia. Mas qual o método? Qual o método de fazer isso? Como é que você vai modificar o ensino? Aí ele não deu a resposta. Quem deu a resposta para isso foi um brasileiro do Recife, o Paulo Freire. O Paulo Freire, ele, na sua Pedagogia do Oprimido, ele diz que o seguinte, as crianças, todos nós somos oprimidos a todo momento, por 1000 lados. E o papel da escola não é ensinar, passar conhecimento, não é transmitir, nem mesmo transmitir habilidade, como se diz hoje. O papel da escola, do professor, é entabular diálogo, ou seja, iniciar um diálogo com seus alunos, de modo a fazê-los perceber as opressões que eles estão imersos desde que eles nasceram, né, e também a que eles praticam. Ou seja, eles tomarem consciência da rede de opressão que os cerca e da qual, às vezes, eles participam como agentes. Então, esse é o papel do professor. É mostrar para o aluno, dialogar com o aluno, de modo que ele perceba que ele é oprimido e que talvez ele também seja um opressor. E aí, ele deve fazer revolução? Bom, pelo que... Isso daqui a gente viu de um estudioso do Paulo Freire. Diz ele que não é isso que o Paulo Freire dizia. Que o Paulo Freire ele tinha uma inclinação mais pacifista. Então, ele falava, não, você tem que convencer depois o seu aluno a perdoar o opressor. Então, ele deve perceber que ele está sendo oprimido de todos os lados, mas aí ele deve perdoar o opressor e tentar convencê-lo a parar de oprimir. Bom, isso assim, se ele foi honesto nisso, para pensar bem dele, ainda assim, a teoria dele poderia ser usada apenas para a primeira parte, ou seja, apenas para você fazer a pessoa tomar consciência que ela está sendo oprimida. E a reação natural do ser humano, do homem natural, se ele se percebe vítima de injustiça, é revoltar-se, né? É querer tentar acabar com a injustiça. E muitas vezes não só com diálogo. Então, os comunistas... é um pouco esquisito, depois a gente tem que verificar essa história mais de perto, porque o Paulo Freire, embora ele fosse pacifista, ele também era um admirador do Mao Tse-tung. Então, a gente tem que ver essas coisas de perto, para ver como é que é a coisa mesmo. Mas, o fato é que os comunistas viram que esse método serviria para você fazer militantes. Militantes que não estão interessados em convencer o opressor a deixar de ser um opressor, mas estão simplesmente interessados em tomar tudo do opressor. Né, expropriar os bens deles para acabar com a opressão, fazer a justiça aqui na Terra. Então você vê que o Demerval Saviani, o Demerval Saviani desenvolve essas coisas na tese dele, no trabalho dele, mas por trás dele tem toda essa retaguarda teórica que remonta lá ao Marx, certo? Agora, não são só os marxistas interessados em fazer a... Porque, bom, só para casar um pouco a coisa, mas que relação teria isso com o ensino religioso, toda essa teoria? Bom, a ideia de que não há valores em si é uma ideia marxista também. Não é exclusivo, não foram eles que inventaram isso, mas é harmônico, harmoniza-se com a ideologia marxista. Ou seja, a ideia de que a cultura é uma superestrutura cuja única finalidade é de cegar os oprimidos acerca da realidade da sua opressão,
o pressuposto disso é de que, então, não há valores. Ou seja, valores são apenas ideologia. Ideologia para enganar a classe oprimida. Então, quando você pega no ensino religioso e você fala que não há valores, porque tem outra coisa que a gente não... Tem muita coisa que a gente não deu tempo de comentar. Uma delas é que o pessoal da BNCC também recomenda que os professores tratem das relações entre religião e poder político. Então, bom, depois que você entende que religião é um negócio subjetivo, que não há valores em si, que só serve para você ser uma pessoa intolerante, daí depois você mostra que, apesar disso, a religião ela influencia a sociedade, as pessoas votam por motivos religiosos, fazem leis por justificativa religiosa, fazem guerra por razões religiosas. Daí o aluno está pronto para tirar a conclusão. Nossa, então religião é uma ferramenta, é um instrumento de poder. É isso que é religião, é isso que é o sistema de valores. Entende? E isso não é exclusivo dos marxistas, mas todo marxista acredita nisso. Entende? Mas não são só eles interessados nisso, nesse tipo de coisa. Há um outro grupo, e aí isso responde, em parte, a algo que me pediram para responder, que é o seguinte. Nós temos um bom ministro da Educação que está interessado em fazer boas coisas, mas as pessoas estão um pouco incomodadas de perceber que aquelas... E esse talvez seja o grande... Não sei para vocês, mas talvez seja o grande elefante na sala, né, como se diz, que há essas grandes fundações, Itaú, Fundação Natura, Lehman, todo esse pessoal está envolvido na promoção da BNCC. A própria Fundação Lehman, da qual ela tem um grupo de patrocinados, a Lehman Fellowship, que é um conjunto de umas 200 e poucas pessoas que vão lá estudar nos Estados Unidos, mestrado, doutorar-se em Princeton. Você tem, por exemplo, a Tabata Amaral, ela é uma Lehman Fellow, né? Ela trabalha lá para o pessoal da Lehman. E eles estão envolvidos na promoção da BNCC. Às vezes, mas peraí, o cara lá, um multibilionário, você vai me dizer que ele é um comunista, que ele é um marxista, que ele está interessado na socialização dos meios de produção? Ele quer... Bom, então comece pelos dele. Por que ele não divide as coisas dele? Tá bom, mas não é isso. Ele não é comunista. Ele não está interessado nisso. A justificativa dele é outra. Mas eles também são apenas um exemplo local disso. E dá para você entender as justificativas deles se você considerar a coisa em escala internacional. Ora, vamos ser bem diretos. Existem pessoas muito ricas, com muito poder, as pessoas mais ricas do mundo, que estão interessadas em fazer um governo mundial. Estão interessadas em mandar no mundo, em montar um governo e mandar no mundo, e ser eles que mandem. Essas pessoas existem. Agora, você pode falar, não, mas isso é muito estranho. Como é que pode ter uma coisa dessa? Por que as pessoas não estão falando mais sobre isso? Uma coisa tão interessante, por que não tem documentário sobre isso no History Channel, no Discovery Channel? Por que é super interessante, não faz uma matéria sobre essas coisas? Não é uma coisa tão interessante, por que não se fala mais? Se não se fala é porque não deve existir. Não deve ser assim. Mas, por um raciocínio muito simples, você vê que é natural que a coisa seja assim. Uma pessoa, ela pode ter ambição, uma pessoa racional, as suas ambições correspondem, em parte, aos seus meios de ação. Quanto maior os meios de ação de uma pessoa, mais a imaginação dela pode ambicionar. Então, quando a gente é jovem, a gente pode querer ser muita coisa, mas à medida que a gente vai ficando mais velho, faz um curso, entra na faculdade, você sabe que você restringiu bastante as suas possibilidades. Você pode ser algumas coisas na vida. Você pode conquistar algumas coisas para você. E você ambiciona algumas delas, e a maior parte delas você não vai conseguir. Se você é um empresário, você pode sonhar pela prosperidade da sua empresa, porque ela vença os concorrentes, etc. Agora, se você é um político, se você está lá no diretório, né, estatal do PSDB, você pensa no quê? Você pensa em ganhar a eleição, você pensa
em conseguir maioria na Assembleia. Você pensa em derrotar o Caiado na próxima eleição, em colocar uma outra pessoa, em trazer o Marconi de volta, botar ele de novo no governo. Você pensa numa coisa assim. Agora, se você é um comunista, você não vai pensar só nisso. Porque você não quer apenas ganhar a eleição, você quer mandar em tudo. Então você pensa em como é que você vai fazer para criminalizar a opinião do outro, que diz o Barroso, é uma maneira muito intolerante de viver a vida. Você vai pensar em como você pode apoiar os seus colegas de outros países que também são comunistas, porque você se sente parte do movimento internacional, que não tem, como diz, não tem deveres exclusivos para com o país, você tem deveres para com uma classe social que existe no mundo inteiro. Então, você pensa em como você, com o seu projeto de poder, pode ser solidário com o projeto de poder dos seus aliados de outros países. E aí você concebe uma coisa como o Foro de São Paulo, que é uma organização que pretendeu aí mandar na América Latina. Então, você veja, se o Lula, um sujeito intelectualmente quase incapaz, ele, no entanto, ele sentia ter os meios para ambicionar um projeto de poder latino-americano, o que vocês acham que passa na cabeça de um Bill Gates? Entende? Ou seja, é uma diferença de poder muito grande. Ou seja, são pessoas muito mais ricas, são pessoas que têm muito mais meios de ação. Agora, em parte, esse negócio de governo mundial, de nova ordem mundial, ele nem admite muita discussão, porque a coisa não é tão secreta quanto parece. As pessoas publicam livros a respeito. A família Rockefeller, eles escrevem livros livros sobre si, autobiografias. O George Soros também é a mesma coisa. Vocês podem comprar essas coisas e ler. Eles dizem que estão buscando essas coisas. Só que eles dão justificativas para isso. Entende? No século XIX, teve um desses primeiros bilionários, que foi o Carnegie, que escreveu um livro chamado The Wealth of Nations, ou The Gospel of Wealth, o Evangelho da Fortuna, o Evangelho da Riqueza, o Evangelho da Fortuna. E nesse livro ele diz o seguinte, olha, depois que você tem muito dinheiro, o que você tem que fazer? Você não tem mais as suas ambições materiais para ser satisfeitas, porque se você tem bilhões, você quer o quê? Você quer viajar? Você viaja. Você quer comprar uma casa? Você compra casa. Você quer um carro? Você compra um carro. Você quer um avião? Você compra um avião. Então, não tem com o que gastar para você. Então, o que você tem que fazer? Gastar para o bem da sociedade. Fazer o bem, filantropia. E o pessoal Rockefeller leu isso e concordou. Então, você tem um monte de prêmio Nobel que, quando você vai ver, foi financiado pelos Rockefellers. Você tem muitos avanços na ciência que são devidos a esse financiamento das fundações Rockefeller, na medicina. Então, um trabalho positivo. Só que aí veio a Primeira Guerra Mundial. E aí eles perceberam o seguinte, de que adianta você ficar fazendo filantropia, ficar solucionando o problema médico, se daí depois vem uma guerra e acaba com tudo? Ou seja, a quantidade de bem que você produziu com o seu trabalho filantrópico parece ser bem menor do que o mal causado por uma guerra mundial. Então, o maior trabalho filantrópico a que a gente pode se dedicar é dar um jeito de acabar com as guerras. Muito bom. Louvável isso. E qual que é a solução? Bom, qual a causa da guerra? Eles pensaram, as causas das guerras são, em primeiro lugar, a soberania das nações. Ou seja, os países fazem guerra uns com os outros porque não há uma instância superior para resolver os conflitos. Se um cidadão diverge do outro cidadão, tem um conflito com o cidadão, ele pode apelar para o judiciário. E aí vai lá, no fim das contas, ser julgado pelo STF. Mas, se entre países você não tem um órgão mediador, ou não tinha. E esse que é o problema. Porque se não há, você envia o corpo diplomático lá para conversar. Não resolveu, vai a vias de fato. Só que vias de fato entre países é guerra. Então, a gente tem que dar um jeito de acabar com essa história de soberania das nações. Criar um órgão superior ao qual as nações tenham que responder. Se não fizer isso, vai ter uma guerra mundial, uma hora acaba com tudo. E, de fato, teve uma outra. Teve a Segunda Guerra Mundial, que foi mais terrível do que a primeira. Então, você veja, o raciocínio não é tão ilógico assim, não é uma coisa assim tão absurda.
Você fala, nossa, realmente, acho que eu vou... Onde que eu me alisto para ajudar a construção desse governo mundial? Não, acabar com guerra parece uma coisa boa. Só que o problema é que os instrumentos de controle que você vai ter que se utilizar para controlar a sociedade, né, a quantidade de poder que você vai ter que angariar, de centralizar, para você conseguir ser mais poderoso do que todos os outros países, resultará num governo que como diz, que não poderá ser demolido, ou seja, ele não é a tirania perfeita, de certa maneira. Ou seja, um governo mundial acima de todos os poderes é um governo que não pode ser derrubado. Ou seja, se ele, para mediar os conflitos, ele tem que estar acima de todos os países, então ele vai ser mais poderoso que todo mundo. E se esse governo resolver virar tirânico? Tudo bem, você não tem mais guerra, mas daí você tem uma tirania. Então tem esse problema. Eles estão oferecendo a solução para a guerra mundial, mas essa solução é uma tirania. Pô, mas o que isso tem a ver com o BNCC? Tudo bem, eu até posso aceitar que esse pessoal está interessado nisso, as intenções são boas, mas talvez eles não estejam enxergando todo o problema. Mas o que isso tem a ver com o BNCC, com o problema educacional? É que teve um momento que eles perceberam que você para fazer... É uma coisa parecida àquela história que eu falei da intolerância ser causada pelo você acreditar numa verdade. Eles chegaram a uma conclusão parecida. Para você poder ter um governo desses e as pessoas não aceitarem um governo assim, você teria de ter controle sobre a formação das pessoas. Você teria de ter um controle sobre os valores que elas recebem. Um exemplo, assim, é uma coisa meio boba, é uma simplificação grotesca isso que eu estou fazendo, mas é o que dá. Mas só um exemplo. Se você coloca, como tem hoje em tudo quanto é currículo, livro didático, porque, você veja, a gente falou que a Escola Atos e a Escola Família de Nazaré estão tentando fazer um bom trabalho. Mas também não resolve todo o problema. Por quê? Porque você tem o MEC. E eles não podem gerir a sua escola do jeito que eles querem. Em parte, eles têm que se conformar às diretrizes do MEC. Eles não podem inventar. Eles têm alguma liberdade de ação. Né? O maior disso é poder escolher os professores e ser professor que não vai dizer absurdo em sala de aula. Mas, por exemplo, boa parte do currículo, do material didático, eles não têm liberdade para escolher. Então, você tem, mesmo nessas escolas, aparece muito a questão do meio ambiente. Ora, qual que é o problema da questão do meio ambiente? Sem entrar na discussão se tem aquecimento global, se não tem. Eu não sou cientista, eu não sei. Se você acha que sabe e não é cientista, você também está enganado, você não sabe, você está acreditando em alguém. Se você é cientista, mas você não pesquisou o assunto, fez os experimentos, você também não sabe, você também está acreditando no consenso, você não está testando lá para ver se tem. Então, eu não sei, você não sabe. Mas o fato é que ensina-se como se tivesse e se diz que é um problema global, é um problema que interessa à humanidade inteira. Ora, né, um problema regional deve ser resolvido regionalmente. Um problema nacional deve ser resolvido nacionalmente. Um problema mundial deve ser resolvido globalmente. Então, você criando problemas globais, ou dizendo que existem problemas globais, você justifica a criação de organismos internacionais, de órgãos internacionais. Se você precisa, não adianta. O Bolsonaro é um irresponsável, ele quer entregar a Amazônia para os plantadores de soja. A gente precisa da ONU para nos salvar. Para salvar, porque a Amazônia, tudo bem, é do Brasil, mas é o seguinte, ela não diz respeito ao Brasil, diz respeito ao mundo. Todo mundo respira. Então, o que acontece aqui não interessa só a gente, interessa ao mundo. Então, para não acontecer de ter um irresponsável, que é amigo do agronegócio, que vai lá e acende um monte de fósforo para queimar a floresta, você precisa de ter uma ONU, você precisa de ter, e claro, um porta-voz, como o consciente, como o presidente da França, para nos salvar.
Então você justifica. Entende? Então, mas é mais do que isso, porque eles também perceberam que não adianta você apenas ensinar os valores. Valores que justificariam um governo mundial. Porque sempre vai ter alguém para discordar. O que você precisa fazer? Tornar inaceitável a discordância. Ou seja, se a pessoa discorda do aquecimento global, você fala que ela é uma pessoa racista. Você fala que ela é racista. Não tem nada a ver. E você fala, entende? Mas a coisa é assim, a coisa é desse nível. E racismo é crime, né? Então, quer dizer, mas a coisa não é, apesar de ter uma teoria sofisticada, na prática, o espírito que você tem que insuflar nos estudantes é desse. Quando eles veem uma pessoa discordando dos valores politicamente corretos, você deve condená-la, você deve execrá-la, você deve, em nome dos direitos humanos e da tolerância. Mas você deve fazer isso. Entende? Então, porque se você faz assim, você quebra a capacidade de uma pessoa de raciocinar. Entende? Se você pensa assim, olha, para tudo que eu vou falar, para tudo que eu dizer, eu tenho que pensar se eu não vou ofender alguém, se eu não vou estar violando alguma norma, você não vai mais se preocupar em entender as coisas ou em falar. Você vai se preocupar apenas em não ferir a norma. Você vai se preocupar apenas em se conformar. Entende? Quer dizer, para você ser, como diz aquele psicólogo canadense, o Jordan Peterson, para você ser capaz de raciocinar, você tem de estar disposto a arriscar-se a ofender alguém. Né? Se você se proíbe, se você se fiscaliza para nunca ofender ninguém, jamais, e isso é um valor supremo, você quebra a sua capacidade de raciocínio, porque às vezes a verdade é ofensiva. Entende? Entende? Então, você veja, existe esse interesse aí por trás também das grandes fundações. Mas existem outras razões. Existe um interesse financeiro, evidente. Por exemplo, hoje o ensino está cada vez mais tecnologizado. Então, você tem cada vez mais computadores nas escolas, e a ideia é que cada vez o ensino seja mais informatizado, até o ponto em que você possa eliminar os professores e todo mundo ter aula apenas com o computador, que é considerado, para os fins do ensino atual, muito mais eficiente. E, bom, quem ganha com isso? Companhias de informática. Só que é o seguinte, se vocês fizerem derem uma pesquisadazinha no Google, vocês verão que está havendo uma fusão entre as grandes empresas de livro didático pelo mundo e as empresas de informática. Então, você veja, o pessoal que... Eles já estão... mas, assim, fusão eu estou dizendo econômica, corporativa mesmo, estão se tornando uma empresa só. Então, quer dizer, existe um interesse econômico também por você dar um ensino que seja apenas técnico. Mas você só vai querer dar um ensino, você só vai aceitar que seu filho tenha um ensino técnico se você achar que não vale a pena ensinar valores, porque valores não existem. Então, também interessa as pessoas que querem ganhar dinheiro com a tecnificação do ensino, você eliminar qualquer tipo de referência a valores do sistema escolar. Então, também existe a razão econômica. Mas existe uma razão econômica mais ampla ainda, que é o seguinte: se todo mundo vai se formar apenas para o trabalho, apenas para trabalhar, apenas para serem bons técnicos, ou seja, porque não importa mais nada, você não tem deveres para com mais ninguém além do seu patrão, você só é uma pessoa que deve ser preparada apenas para o trabalho, você aumentará a riqueza do mundo, pelo menos na teoria. Você vai aumentar a prosperidade do mundo. Se todo mundo estiver estudando a vida inteira apenas para trabalhar, apenas para desenvolver ferramenta e tecnologia, se aumenta a riqueza do mundo. Então, por exemplo, ao sistema bancário, que é onde todo mundo deposita o dinheiro, interessa isso, porque vai aumentar a riqueza produzida, mesmo que seja em detrimento de coisas que valem mais do que a riqueza. A gente não ouviu lá o Rodrigo Pedroso falando, se um meliante te aponta uma arma e pergunta para você se você dá a vida, né, a liberdade ou a bolsa. Você entrega a bolsa porque vale menos. Então, quer dizer,
a gente está, em detrimento de outras coisas, querendo educar as pessoas apenas para ter a bolsa. Bom, então existem essas duas correntes. Vocês vejam tanto os globalistas, né, o pessoal das fundações, quanto os comunistas. De uma certa maneira, ambos são materialistas. De uma certa maneira, a única coisa que essas pessoas veem é o dinheiro. Seja os comunistas, porque eles acham que tudo é uma questão de opressão, de uma luta de classes. Seja os globalistas, porque eles só veem a prosperidade no sentido econômico da palavra. Ou seja, de um jeito ou de outro, é tudo a questão do dinheiro. E aí agora eu vou entrar no assunto para concluir a palestra, que é o mais importante de todos, que é, a gente disse o que vocês podem fazer com relação à legislação, com relação ao Supremo, né, que é informar os políticos, informarem-se a vocês mesmos, né, cobrar, por exemplo, o PL, acho que é 4754, né, o PL da criminalização do ativismo judicial, cobrar que ele seja lá votado no Congresso, etc. Vocês, com relação às escolas católicas, principalmente, tirarem os seus filhos delas, em primeiro lugar, quebrar essas escolas. Mas, digo mais, vocês podem fazer uma outra coisa, que é muito importante. Documentar. Guardem, gravem o que está acontecendo. Vocês precisam de ter isso. Mesmo que vocês não estejam dispostos a fazer algo a respeito, enviem para quem está, por exemplo, a Maria Lúcia. Vocês descubram o celular dela, o número do WhatsApp dela, e mandem tudo para ela. Fala, olha aqui o que está acontecendo, você não imagina o que o professor disse hoje na sala de aula. Mas tem que ter gravação, senão... Então, gravou? Gravou. Então, manda para... Mesmo que neste ano, mesmo que por agora, talvez a doutora não possa fazer muita coisa a respeito, a nossa associação... ela está aí para defender os valores cristãos na sociedade civil. Então, na medida em que a gente se fortalecer, que a gente vai poder ter uma ação mais efetiva nesse sentido. Então, uma outra ação concreta é nos apoiem, venham nas palestras, a nós e as pessoas envolvidas, né? Bom, então, eu dei já essas duas sugestões concretas, com relação ao legislativo, com relação às escolas. Mas agora eu tenho que falar algo sobre o que vocês, pais, devem fazer. Porque o pai, o dever dele enquanto pai é apenas fiscalizar o ensino do seu filho? É apenas cobrar de outros o que eles estão ensinando para o seu filho? E se vejam que há esse problema. Os pais hoje eles estão querendo terceirizar o seu papel de educadores. Eles estão querendo terceirizar, eles estão querendo delegar a alguém. Então, eles acham que o dever deles é apenas cobrar de outros, é apenas fiscalizar. Mas veja, concomitante ao ato da geração, vem o dever de morigerar. O que é morigerar? Morigerar é uma palavra que junta o sufixo de origem latina, mores, que é moral, ou bons costumes, costumes em latim, com gerar. Então, morigerar é você gerar bons costumes em alguém. E o que os pais devem fazer é, tendo gerado os filhos, morigerá-los. Gerar neles os bons costumes. Quais bons costumes? Né? Os da BNCC? Não. Quais bons costumes? Bom, para isso, vocês precisam saber o que seus filhos são. O que é um ser humano, o que é uma criança, o que é um jovem. Por quê? Porque para você julgar o que é bom ou o que é mal para alguém, você precisa saber o que aquela coisa é. Mas o inverso também é verdadeiro. Se você souber para que uma coisa serve, o que é bom para ela, você sabe o que ela é. Por exemplo, uma serra. Se você perguntar o que é uma serra, você diz, a serra é aquele negócio que serve para você partir assim uma tábua. Você, de certa maneira, disse o que é a serra, dizendo para que ela serve. Você perguntar, o que é um carro? O carro ele é um veículo que serve para você transportar de uma maneira relativamente confortável e rápida até uma família pequena
através das suas próprias rodas e do seu próprio motor. Né? Então, ele é algo que serve para isso e faz a coisa desta forma. Ao dizer a que uma coisa, qual a finalidade da coisa, de uma certa maneira você identifica o que a coisa é. E é por isso que na filosofia clássica a gente diz que o bem de uma coisa é o fim daquela coisa. Quer dizer, não quando acaba, mas quer dizer, o bem da coisa é aquilo a que ela se ordena. Então, vocês vejam, qual que é o bem do animal, de uma certa maneira? É a reprodução, porque você vê que a vida dele se ordena, de uma certa maneira, à propagação da sua espécie. Então, o fim de uma coisa é o bem daquela coisa. Ora, então, a gente pode, para saber quais valores dá para os filhos, a gente tem que saber o que são os filhos, o que são os jovens, o que é uma criança. Mas a gente pode responder de uma ou de outra forma. Se a gente souber para que ele se ordena, a gente sabe o que ele é. Se a gente souber o que ele é, a gente sabe a que ele se ordena. E se a gente sabe a que ele se ordena, então a gente sabe quais são os valores que a gente tem que transmitir para ele, para que ele esteja preparado para cumprir com as finalidades. Estão entendendo, né? Muito, muito claro. Então, o que são os jovens? O que são as crianças? Bom, em primeiro lugar, vamos partir do óbvio, que todo mundo está falando aqui. São seres econômicos. Ou seja, é indecente que uma pessoa adulta ela seja inútil. É indecente. Ou seja, uma pessoa que não tenha um serviço pelo qual outros estão dispostos a pagá-lo. É indecente isso. E isso é bíblico. Né? No Gênesis, Deus diz, você vai comer o pão com o suor do teu rosto. São Paulo diz, quem não quiser trabalhar, não coma. Então, tem isso. Mas mais do que isso, porque aí você fala, não, então todo mundo tem que ser operário? Falo, não, porque o ensino, a pesquisa, se pode ter alguém interessado que você faça isso. E tanto é assim que também São Paulo diz, se eu não me engano, eu acho que foi a epístola lida nesse domingo, no calendário tridentino, São Paulo diz que aquele que ensina catequese, ou melhor, aquele que é ensinado, aquele que recebe instrução catequética, deve dividir dos seus bens com aquele que o ensina. Então, você veja, é um serviço que também exige um pagamento. O ensino, a pesquisa, etc., mesmo o ensino religioso. Isso também está lá em São Paulo. Então, o ser humano é um ser econômico. Então, você tem sim que educar seu filho para que ele trabalhe. Tem que educar seu filho para que ele seja produtivo. Isso é legítimo. Mas ele é só isso? Não. O seu filho, ele também será um pai de família. Ele também será o chefe de uma casa. Né? E isso também é bíblico. Né? Ide multiplicai-vos. Agora, é só isso? Ou melhor, e se ele quiser ser padre? Mesmo se ele quiser ser padre, ele vai ser um pai de família, o pai de uma família espiritual. São Paulo também diz, vocês podem ter muitos pedagogos, mas eu sou o pai espiritual de vocês, eu que os gerei espiritualmente. O São Paulo que diz, recomenda às pessoas, olha, eu gostaria que todo mundo fosse que nem eu, que não se casasse. Daí, uns versinhos depois, ele diz, mas se vocês não aguentam, casem, porque melhor casar do que se abrasar, ou seja, melhor casar do que cometer pecado. Então, se você não se aguenta, se case. Mas eu gostaria que fossem que nem eu. No entanto, ele diz que, embora hajam muitos pedagogos, ele que gerou as pessoas para Cristo. Então, um padre, um celibatário, também pode ser um pai de família. E tanto para a família espiritual quanto para a família biológica, você precisa de uma educação específica. Então, você, enquanto pai, também tem que educar seus filhos para ele ser um pai de família. A escola fazia isso antigamente, fazia algo disso. Não faz mais. A igreja fazia algo disso antigamente. A igreja, nos seus representantes, nos seus ministros, nos padres, não está fazendo isso. Nos seus catequistas, não está mais fazendo isso. Alguém tem que fazer. Senão, a única coisa que seu filho saberá fazer bem é trabalhar, se tanto. Agora, é só para isso que o homem foi ordenado? Apenas para ser um pai de família? Apenas para ser um ser econômico? Não.
Você também é um ser político. O homem também foi feito para fazer o bem a todos, para ter um papel na sociedade. Vocês vejam, de uma certa maneira, a ciência mais nobre de todas, do ponto de vista especulativo, é a metafísica, porque trata das coisas mais altas, de Deus, das coisas relativas a Deus diretamente. Mas, do ponto de vista prático, é a política. Porque a política é a ciência que diz respeito ao bem comum. E o homem não deve ser preparado para o bem comum? Para ser capaz de promover o bem para todos, para fazer o bem para todos? Claro que deve. Claro que tem de ser feito para isso. Né? Jesus, nosso Senhor, ele fala na última ceia que ele quer que nós sejamos uns com os outros, como ele é um com o Pai. Então, nós temos dever para com o nosso próximo também. Né? São João, se eu não me engano, é ele que diz que ou melhor, no Evangelho ainda, Jesus fala que as pessoas saberão que nós somos discípulos dele pelo amor que nós temos um pelo outro. E que ninguém tem mais amor pelo seu irmão do que aquele que dá a alma por ele. Então, a gente não foi feito para viver apenas para o nosso patrão, nem apenas para a nossa família. A gente foi feito para viver também para o nosso próximo, para o bem comum. Isso também é bíblico. Até mesmo do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, que também promove o bem-estar. Deus não disse, né, governai a terra, né, dominai a terra? O que é dominar a terra? É também a máquina, é a técnica. Tudo isso é bíblico. Tem que educar os filhos para tudo isso. Agora, é só para isso? Já é muita coisa, mas é só isso que os pais devem gerar nos seus filhos? Claro que não. Porque Jesus também disse, sede perfeitos, como o Pai do céu é perfeito. Então, a gente também tem de ser educado, tem de educar os filhos para a perfeição cristã. Aqui eu tenho um livrinho, chama Teologia da Perfeição Cristã, está em espanhol, está sendo traduzido para o português. Tem um amigo nosso que está lá fora com uma livrariazinha, o Flávio, que é dono da editora que está traduzindo esse livro, então vai ser lançado em português. Esse livro fala sobre aquilo que nós católicos entendemos por perfeição cristã, que é a santidade. O que é a santidade? Como você alcança a santidade? Quais os meios? Mas mesmo alguém que é evangélico, se ouvisse as definições, falaria, nossa, maravilha, eu quero isso para mim e para os meus filhos. O que o Rui Marim diz que é a santidade? Em primeiro lugar, você viver de uma maneira cada vez mais consciente o mistério inefável da inabitação trinitária na nossa alma. Ou seja, você cada vez mais tomar consciência da grandeza que é você ter Deus e um Deus que é trino e uno vivendo dentro da sua alma. Porque se você crê realmente nisso, como é que você pode sofrer com alguma coisa, reclamar de alguma coisa? Isso é maior do que tudo. Mas há outra definição. Ele também diz que a santidade é você unir-se a Deus. Né? É a perfeição da caridade, é você unir-se a Deus. Que é aquilo que o Cristo disse que a gente deve fazer. Que eles sejam uns com os outros e sejam um com mim, como eu sou um contigo, ó Pai. Diz lá na última ceia, se eu não me engano, no capítulo 14 do Evangelho de São João. Mas o Rui Marim também diz que a perfeição é a plena, perfeita conformidade com a vontade de Deus. Ou seja, Deus é bom e todo-poderoso, e Ele quer as coisas de um jeito, que direito tem você de não querer? Só por razões irracionais. Então, você se conformar com a vontade de Deus é a coisa mais racional você fazer. Agora, e tem uma outra, que é você se cristificar. Que São Paulo também diz, para nós sermos imitadores dele que se fez imitador de Cristo. São Paulo fala, eu quero que vocês me imitem, e imitem a mim porque eu sou imitador de Cristo. E o Rui Marim também fala, santidade é você se cristificar. Um cristão, ele é um pequeno Cristo. Ele tem que ser um novo Cristo, ele tem que se cristificar. Ele é o nosso modelo. Sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Então, isso tudo é santidade. Espera aí, então eu também tenho que educar meu filho para a santidade? Tem. Mas é só isso? Não, não é só isso. Tem mais coisa.
Porque a santidade é a coisa principal da nossa vida? Não é. Isso é uma ideia absurda. Por que isso é uma ideia absurda? Porque, vocês vejam, uma ação é tão mais perfeita, quanto mais perfeito for o fim a que você está fazendo aquela ação. Eu já dei esse exemplo na minha escolinha. Se você estuda para você, na escola onde eu dou aula, se você estuda para pegar a nota, isso é um motivo muito baixo. Se você estuda para agradar seus pais, na minha opinião, isso é um motivo mais elevado. É mais do que você apenas querer tirar nota. Se você estuda pelo amor ao conhecimento, isso é um motivo melhor, porque você quer saber. Se você estuda porque você quer agradar a Deus, isso é um motivo ainda mais perfeito, mais sublime. Ora, o próprio Deus, quando Ele cria o mundo, Ele nos cria para ser santo, em primeiro lugar? Não. Isso é absurdo, porque Deus, que é um ser perfeito, como Ele poderia agir por uma coisa menos perfeita do que o que Ele é? A gente não disse antes que você pode saber o que algo é por aquilo a que ela se ordena, por aquilo que é o fim dela? Se Deus, ao criar o mundo, Ele tivesse com intenção a nossa santidade, Deus estaria se rebaixando, se fosse isso em primeiro lugar. Mas, Marcos, você está me dizendo que Deus não quer ser santo? Não, eu estou dizendo que não é isso em primeiro lugar. O que é em primeiro lugar? É a própria glória de Deus. Deus, que é um ser perfeito, como Ele pode agir por uma coisa menos perfeita do que Ele mesmo? Só que a coisa é tão maravilhosa que a glória de Deus é exatamente as pessoas conhecerem mais sobre Deus. Então, a glória de Deus conhece mais Deus quem é mais amigo de Deus. E é mais amigo de Deus aquele que é mais santo. Então, a glória de Deus é a nossa santidade. Então, Deus, ao nos criar e nos fazer para a glória dele, Ele também está fazendo aquilo que é o nosso bem, que é a gente ser santo. Mas se a coisa é assim, você agir por uma razão mais perfeita é você agir também, não em primeiro lugar pela sua santidade, mas pela glória de Deus. Então você deve educar seu filho, em primeiro lugar, para isso. Não é nem para a santidade, é para a glória de Deus. E ser santo pela glória de Deus. Ser perfeito pela glória de Deus. Entendem? Eu estou encerrando. Mas então, aí vem a parte dura, que é o seguinte. Eu estou elencando aqui a riqueza da natureza humana. Ou seja, como um jovem, como um ser humano, como é rico tudo isso. Eu estou mostrando para vocês a riqueza da proposta cristã. Né? O cristianismo, ele é uma proposta séria. Né? Deus, ele não se encarnou à toa. O sacrifício de Cristo na cruz é uma coisa seríssima. Ele está pedindo algo de nós. E não é apenas que a gente combata a BNCC, é que a gente faça tudo isso aqui. E vocês que são pais, vocês podem ter alguma culpa no cartório. Porque vocês vejam, vocês podem estar doutrinando o filho de vocês da maneira como os marxistas e os globalistas querem. Não por dizer que não há valores, mas vocês não precisam dizer explicitamente. Pelo modo de vocês se comportar com eles, pelo modo como vocês os tratam. Vocês vejam, se a única coisa que você cobra do seu filho não é a vida de oração, mas é a nota que ele tira na prova, e você se importa com isso pelo curso que ele vai entrar, e você se importa com o curso pelo emprego que ele terá, e você se importa com o emprego dele pelo salário que ele vai ter, e são apenas coisas desse tipo que você cobra do seu filho, você não reserva um tempo para transmitir nenhum desses outros valores que o prepararão para ser um pai de família, para ser um cidadão, alguém que seja capaz de colocar os seus interesses em segundo plano e viver pelo interesse do bem comum, alguém que viva pela busca da sua perfeição, da sua santidade, alguém que viva pela glória de Deus. Se você não reserva um tempo seu para transmitir isso para o seu filho, para transmitir algo disso para o seu filho, e você só cobra dele coisas relacionadas com a vida acadêmica, a vida econômica dele, ele entende o recado. Ele entende o recado. Mesmo que você não
diga, doutrina explicitamente, ele entende o recado. Então, eu convido vocês, como terceira coisa, vocês pais, que vocês coloquem a mão na consciência, façam um exame de consciência. Tentem verificar como vocês estão se portando com seus filhos. Ou seja, o que vocês acham que seus filhos são? Vocês acham que os seus filhos são apenas mão de obra para o mercado de trabalho? São apenas pessoas que devem passar a vida aumentando a riqueza para ela ficar na mão do sistema bancário, das grandes fundações? Vocês acham que os filhos de vocês valem tão pouco? Não, claro que eu não acho. Pois é, mas vocês têm que ver se as ações de vocês não dizem o contrário daquilo que vocês professam. E, mais concretamente ainda, quer dizer, menos concretamente, mas uma outra coisa que vocês devem fazer também é acompanhem, por exemplo, eu, o professor Vitor, o professor Felipe, a gente está envolvido com um projeto de pesquisa de educação cristã. A gente não vai resolver todos esses problemas. A gente também, porque vocês vejam, a mania de querer terceirizar a coisa. Não tem alguém que ofereça tudo isso. A igreja deveria estar oferecendo parte disso. Vocês vejam, o verdadeiro drama de existir algo como uma PUC aqui em Goiás é porque, na verdade, as crianças e os jovens deveriam estar sendo educados para todas essas coisas. E os pais deveriam poder contar com o auxílio de uma universidade pontifícia, que é a marca do Papa no ensino da cidade. Os pais deveriam poder contar com uma instituição dessa. Eles deveriam poder contar com bons padres, com bons diretores espirituais. É por isso que é realmente dramática a situação. É porque a gente não foi feito para ficar discutindo se vota no PT, se vota no PSDB, se vota agora no PSL. A gente foi feito para a glória de Deus. E essas coisas deveriam estar ajudando a gente. Bom, a gente está querendo resolver em parte isso. Esses outros professores que a gente falou, o pessoal da comunidade Luz da Vida, o pessoal da Escola Atos, são pessoas que estão preocupadas, querendo se preocupar com isso. Mas vocês, pais, têm que ver quanto vocês estão realmente preocupados com isso. E uma maneira muito prática e objetiva de medir isso, de aferir, que vocês não estão se enganando. Quanto tempo que vocês dedicam da vida de vocês para pensar sobre esse assunto e para fazer algo a respeito. Maneira muito prática de verificar se vocês estão preocupados ou não. Então, eu quero encerrar com esse convite a esse exame de consciência, um convite ao apoio, né, a que vocês prestem o apoio de vocês, as pessoas interessadas em ajudá-los na educação dos seus filhos, e convidá-los também a se juntar, não a mim, mas a Cristo, e de maneira mais consciente, né, de maneira mais clara, entendendo tudo o que está envolvido, a proposta cristã, a proposta católica, que envolve tudo isso. Tá bem? Se a gente fizer isso, a gente resolve até o problema da guerra mundial, que as fundações estavam querendo fazer. Porque se todo mundo for santo, se todo mundo estiver buscando a vida espiritual, não tem mais guerra mundial. A verdadeira solução é essa, não é você fazer um governo mundial. Tá bem? Então, por amor dos seus filhos, por amor à humanidade, por amor a Deus, vamos fazer alguma coisa a respeito. Tá bem? Então, muito obrigado.